Fala, investidores, fazendo esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre quais eu acredito serem os principais erros dos investidores iniciantes dos fundos imobiliários. Para você que não sabe, meu nome é Pedro, eu sou um investidor de fundos imobiliários desde o ano de 2021. Durante a pandemia ali, estava todo mundo em casa, trabalhando, estudando, eu comecei a investir nos fundos imobiliários. Comecei ali com um pouquinho de dinheiro, comprando 1, 2 cotas por mês. Hoje em dia já consegui acumular um patrimônio interessante investido em fundos imobiliários e utilizo deles como parte da minha estratégia para a liberdade financeira, para a aposentadoria. Eu gosto muito dos fundos imobiliários, acredito muito que vale muito a pena a gente estudar, e se fazer sentido para a nossa carteira de investimentos, para os nossos planejamentos de longo prazo, investir nesses ativos aí que nada mais são do que você colocar o seu dinheiro ali num fundo que investe em ativos imobiliários, sejam eles aí galpões logísticos, sejam eles shoppings, prédios comerciais aí que alugam salas ou então hotéis. Então eu acredito que faça muito sentido investir em fundos imobiliários e vou mostrar para vocês aí como que funciona a minha estratégia para escolher bons fundos. Basicamente eu vou mostrar para vocês aqui os principais erros que muito provavelmente você que começou há pouco tempo a investir ou por enquanto ainda está só pesquisando, quais erros eu acredito que você cometa, porque foram erros que eu cometi já, quando eu comecei a investir. Eu entrava em qualquer um desses sites aí que mostram informações sobre os fundos imobiliários, sobre investimentos, pesquisava aí, por exemplo, aqui no Investidor 10 hoje em dia isso está muito mais fácil. Ver quais são os fundos imobiliários que pagam mais dividendos. Eu quero investir em alguma coisa que me paga muito. Não quero investir em nada para me pagar ali 10, 20 centavos todo mês. Eu quero algo que me pague muito. Será que esse pensamento realmente é correto? Eu vou mostrar para vocês que nem sempre. Porque muitas vezes, na verdade a maioria das vezes que você entra num site como esse aqui e vê ali o fundo que está distribuindo mais provento, tenho certeza absoluta que esse fundo ou tem algum nabo, algum pepino ali, e ele precisou vender um imóvel para poder fazer uma distribuição aí de proventos. Enfim, é um fundo com uma liquidez baixíssima e você entrando nele não vai conseguir sair. Então é importante fazer uma análise completa e correta a respeito dos fundos imobiliários para não acabar caindo em furada. Se você entrar aqui, por exemplo, no ranking de maiores dividend yield, um dividend yield de 107%. Será que isso aqui realmente faz sentido? Você vê que o cálculo de dividend yield é o valor dos proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo valor da ação, pelo valor da cota do fundo. Você vê que esse fundo aqui está descontado, é um fundo com preço sobre valor patrimonial de 0,85. Tem uma liquidez que para fundos imobiliários é bem baixa, 210 mil reais aí por mês entre compras e vendas, e um patrimônio líquido de 270 milhões de reais, o que é um patrimônio para você que nunca investiu ou que não conhece muito, pode parecer muita coisa, mas na verdade isso aqui é um fundo minúsculo. A gente tem fundos aí que tem mais de 2 bilhões de patrimônios. Então assim, é importante você analisar muito bem isso. Você pode ver aqui diversos fundos com yield altíssimo e tem patrimônio baixo. Ou então, fundos aqui como o DEVA11, por exemplo, que é um fundo que tem um valor patrimonial bem alto, de 1,36 bilhão. Porém, ele está com um P sobre VP, um preço sobre valor patrimonial de 0,31. Por que será que ele está assim? Muito bem, a gente vai entender essa situação, vocês vão ver qual que é o tamanho do pepino aqui do DEVA11, por exemplo, que é um fundo gigante, mas com esse desconto aí de praticamente 70%. Vamos usar essa situação do DEVA11 como exemplo aqui para eu explicar para vocês como não faz sentido olhar somente para o dividend yield. O DEVA11 é um fundo que tem 1,36 bilhão de patrimônio, um fundo grande, 500 mil de liquidez média diária, legal. Um dividend yield de 18,98%, ou seja, eu vou ganhar ali praticamente 20% ao ano livre de imposto de renda. Maravilhoso, está rendendo muito mais do que a Selic. Beleza, mas vamos analisar friamente aqui.
Primeiro, nos últimos 12 meses ele já teve uma desvalorização de 21%, né? É uma desvalorização até grande, mas tudo bem, é um fundo imobiliário aí de papéis, né, de recebíveis imobiliários. O que isso significa? Esse fundo aqui ele não tem imóveis propriamente ditos. Ele tem ali uma dívida que uma empresa do setor imobiliário emitiu. Ele foi lá e comprou essa dívida para receber ali os juros mensalmente. Vamos supor que eu sou dono aqui de uma construtora, da MRV, que é uma construtora muito grande, todo mundo conhece. Vamos supor que eu sou dono da MRV, estou precisando fazer uma construção, né, um condomínio, e preciso ali de R$1 bilhão. Eu vou lá, emito um certificado de recebível imobiliário ali e vendo para diversas empresas, diversos fundos que compram essa dívida de mim e eu prometo para elas que vou pagando ali todos os meses. Não, é R$1 bilhão, beleza? Quanto que é o juro? Ah, tá, é 10%. 1 bilhão mais 10% de juros, 1 bilhão e 100 mil, eu vou te pagando aí de 500 prestações. Beleza. Pagou uma, pagou duas, 1 ano, 2. E se a MRV passar por uma situação preocupante e não conseguir pagar, né? Normalmente essas taxas de juros são indexadas aí ou ao IPCA ou então à taxa Selic, né? Então, com a taxa Selic alta do jeito que está hoje, essas empresas vão ficando cada vez mais inadimplentes, né? Não conseguem arcar ali com os custos deste juro para poder arcar com a sua dívida ali com esses fundos, né? E o DEVA11 é um fundo que se alavancou muito, né? Ele emprestou muito dinheiro e esse dinheiro, essas cotas aí desses certificados de recebíveis imobiliários que ele comprou, as empresas ficaram inadimplentes, deixaram de pagar. O que ele vai fazer? Tem a possibilidade de ir lá e tomar o imóvel sem estar terminado, por exemplo, da MRV? Cara, muito difícil dele fazer isso, né? Então ele está aí segurando essa bomba, por isso que a cota caiu praticamente 70%, né? Ele está com preço sobre VP aí de 0,31. É aí que está o pulo do gato desse dividend yield aqui, de 18,98%. Por quê? Ele é calculado com base no preço atual da cota, não com base no valor patrimonial. O valor patrimonial de DEVA11 fica aqui, ó, por cota R$ 96,00, né? E hoje cada cota está mais ou menos R$ 30,00. Né? Então é aí que está aquele 70% de desconto que eu falei com vocês. Só que esse carinha aqui é calculado com base nesse valor aqui da cota. Então, se a gente fosse fazer esse cálculo corretamente, baseado ali no valor patrimonial, esse dividend yield aqui estaria pífio, né? Você pode colocar aí pelo menos 3 vezes menos do que isso aqui. 6% você consegue em qualquer lugar aí, você consegue 6% ao ano. E quem comprou o DEVA11 lá, quando ele estava nessa cotação aqui, uns anos atrás, ó, vamos puxar aqui no Investidor 10, DEVA11 chegou em 2021 a lá, R$80,00 mais ou menos. Né? Então, em 2020, ano da pandemia, R$80,00. Então, ele já é um fundo que está há muito tempo descontado e de lá para cá é desvalorização atrás de desvalorização. Né? A gente pode puxar aqui nos últimos 5 anos, desde novembro lá de 2020, né, R$75,00 o valor da cota, estava mais próximo ali, né, do valor patrimonial. Já agora, esse fundo está completamente desfalcado aí, né, quando se fala em inadimplência. Né? Ele está um fundo com diversos credores inadimplentes. Eu estava dando uma olhadinha no relatório, a gente consegue ver aqui somente, esses aqui são os diversos CRIs que ele investiu, tá? Ele diversificou bem até, mas de qualquer forma, ainda tem aí praticamente 8% do total da sua carteira de CRIs inadimplentes, e 58% pagando com atraso. Né? Então, somente 33% das empresas que ele emprestou o dinheiro estão pagando ali o principal mais os juros dentro do prazo estipulado por eles. Então, assim, é um fundo que está trabalhando completamente alavancado, já está muito desvalorizado. Então, a gente tem que fazer uma análise fria, escolher corretamente os fundos. Tá, já entendi, não tem que sair olhando só dividend yield. Me diz o que eu tenho que analisar de verdade para eu poder escolher um bom fundo imobiliário ou alguns bons fundos imobiliários para colocar na minha carteira. Vou passar para vocês aqui o que eu faço, mostrar para vocês a minha carteira de fundos imobiliários e explicar direitinho o que foi que eu fiz para escolher esses fundos para colocar na minha carteira. Vou mostrar para vocês aqui que quando eu falo do Investidor 10 não é porque eu não gosto do site, eu gosto até muito, utilizo bastante o site, né, e vocês podem fazer isso aqui através dele também.
Ao invés de você escolher os fundos imobiliários com maior dividend yield, procura aqueles com maior valor patrimonial. Normalmente, esses fundos aqui são os melhores que a gente tem, porque são os fundos aí com as gestoras mais capazes de gerir esse patrimônio, né? São aqueles que foram capazes de captar mais dinheiro no mercado através de fusões ou então de novas emissões de cotas. Enfim, temos aqui já a nata da nata dos fundos imobiliários, né? E, cara, você vai ver que dentro desses aqui é muito difícil ter algum pepino gigantesco, né? A gente tem aqui fundos da Quiné, por exemplo, que é uma das maiores gestoras do Brasil. Fundos do BTG, né? Também uma grande gestora de fundos imobiliários. Então, vocês podem ver aqui, ó, são fundos normalmente que têm a liquidez mais alta, né? Fundos aí com 10, 15 milhões de liquidez diária. Então, cara, para você investir num fundo desse aqui e não conseguir vender a sua cota, só se você for um investidor multimilionário mesmo, não conseguir sair na hora que você precisar, né? E você pode ver que aqui dentro dos fundos imobiliários de maior patrimônio, né, maior valor patrimonial, a gente está encontrando fundos com ótimos dividendos, taxas de dividendos anuais, né? Você pode ver aqui, ó, KNCR, por exemplo, 11,6%, o Canip, 11,7% de dividend yield, e outros fundos também, aqui o MXRF, que é um dos mais conhecidos aí pela galera que gosta de investir em fundos com cotas de base 10, 12% ao ano. Então, dentro dessa lista aqui tem muita coisa boa, né? E dentro desses aqui eu ainda gosto de segmentar um pouquinho mais, puxando aqui principalmente logística, indústria e galpões, né? São os fundos imobiliários aí da área de logística. Sabe quando você faz uma compra na Amazon, no Mercado Livre, e essa compra sai de algum lugar para chegar até você? Hoje em dia as lojas estão trabalhando muito com os grandes galpões, né? Por exemplo, a Amazon não tem uma loja física de onde o produto sai para chegar até na sua casa. O produto da Amazon vem de um galpão. E esses galpões logísticos ficam aí espalhados em diversas áreas do Brasil. Como eu comentei com vocês, na região de Extrema, no estado de Minas Gerais, na divisa ali com Rio de Janeiro e São Paulo. No estado de São Paulo, diversos galpões maravilhosos também, áreas, né, que as empresas investem. Então, cara, basicamente, você fazendo esses dois filtros aqui, você já vai ter encontrado ali a nata da nata dos fundos de tijolo, né? Obviamente que tem também alguns fundos de shoppings, por exemplo, que fazem sentido também para você ter uma diversificação, não ficar 100% concentrado na parte de logística. Faz sentido você ter aqui um pouquinho de shopping, de varejo, que quando a economia brasileira começar a dar uma melhorada, esses fundos aqui vão voltar a se valorizar, né? Os shoppings, como a gente viu depois da pandemia, não acabaram, então faz sentido ainda ter fundos de shoppings na carteira. Eu gosto muito dessa área. E aqui você já tem algumas outras áreas que são um pouco menores, né? O setor de lajes corporativas também não é um setor ruim, mas você tem que saber escolher bons fundos aqui, porque muitas empresas ainda continuam optando pelo trabalho remoto, né? Não alugam um escritório para diminuir custo fixo. Então, cara, top 3 setores aí para você estudar e escolher bons fundos imobiliários: logística, shoppings e lajes corporativas. Eu acho que dentro desses 3 setores aí estão as melhores oportunidades, principalmente nesse momento que a taxa de juros está tão alta, né? A gente consegue encontrar ótimas oportunidades aí pagando dividendo todos os meses sem a gente precisar se preocupar. Não sai entrando em furada, não, colocando seu dinheiro onde você não conhece, né? Você entra num relatório de um fundo aí de papel, por exemplo, que são os fundos de recebíveis. Se você não está entendendo o que está escrito ali, cara, pula fora, não sai investindo no que você não conhece. E o que a gente conhece hoje em dia muito bem, e todo mundo conhece, são ali os imóveis físicos, né? Então os fundos de tijolo dão aquela segurança a mais. Então, basicamente é isso, né? Esses 3 passos aqui você já vai estar se livrando da grande maioria das coisas que não são boas para você e para o seu futuro, né? Se você conseguiu aprender alguma coisa, eu fico muito feliz. Esse aqui é o Radar Financeiro, o canal onde eu documento a minha jornada do zero até a liberdade financeira. Eu espero que tenha conseguido te ajudar. Eu vou ficando nessa. Até a próxima.